Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa no futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Eu gravo logo depois da vitória de Camarões sobre o Brasil. Uma vitória surpreendente para muitos brasileiros, uma vitória surpreendente para muitos amantes do futebol. Como eu sou uma pessoa apaixonada por futebol africano, uma vitória não tão surpreendente assim para mim e eu acho que para algumas pessoas que acompanham com mais afinco aqui o canal. Evidentemente que a seleção brasileira é a seleção brasileira, a melhor seleção do mundo, estava jogando com a equipe reserva e etc. Mas Camarões venceu o jogo e a gente vai contar muito sobre esse jogo histórico de Camarões por vários motivos, não é só pela vitória. Mas também hoje a gente teve a reedição daquela Copa do Mundo de 2010, aquele jogo entre Gana e Uruguai, e a gente vai começar falando desse jogo, o jogo que foi ao meio-dia aqui no horário de Brasília. Gana precisando vencer, ou dependendo do resultado do outro jogo, até mesmo empatar, e era um jogo cheio de significados, desde aquela Copa de 2010, Asamoah Gyan perdendo o pênalti em 2010, Luis Soares defendendo a bola com a mão, todo o clima de vingança que foi sendo construída desde a imprensa camaronesa até uma parcela de jogadores em Gana. Eu acredito que isso tenha sido um fator importante para que talvez a seleção de Gana tenha entrado um pouco menos de foco do que deveria, um pouco menos concentrada do que deveria. Até porque, apesar de ter esse clima de 2010, era um jogo importante que Gana precisava ser fria contra uma boa seleção do Uruguai, porque afinal, né, são duas seleções que até então estavam disputando vaga ali na próxima fase das oitavas da Copa do Mundo. Mas Gana acabou perdendo para o Uruguai, né, os gols ali do Arrascaeta, jogador que atua no Flamengo, e Gana fez um jogo irreconhecível contra o Uruguai. Ficou irreconhecível aquela Gana que jogou bem contra Portugal na estreia, perdeu por 3-2, irreconhecível daquela Gana que venceu a Coreia do Sul, que se classificou para as oitavas nesse grupo, tá? Então assim, a Coreia do Sul que venceu a outra seleção agora na última rodada, perdeu para Gana na rodada anterior. Então assim, Gana não venceu qualquer seleção, venceu uma boa seleção da Coreia do Sul, mas mesmo assim chegou contra o Uruguai e de fato chegou muito nervosa. Eu acho que o fator da vingança, todo o clima que foi construído anteriormente, antes mesmo da Copa do Mundo, de certa forma atrapalhou o desempenho, o foco e uma disciplina maior nesse jogo que Gana poderia ter feito. Evidentemente que teve também um bom desempenho, uma boa organização tática também da seleção uruguaia, que fechou muito o seu meio de campo, jogou muito compacta e impediu inclusive Gana de conseguir fazer uma das suas grandes peripécias, digamos assim, nessa Copa do Mundo, que é atuar pelos lados, né? Uma seleção que joga com bastante amplitude, com Seydou, lateral direito, uma das grandes surpresas dessa Copa do Mundo, nessa seleção de Gana, e principalmente com Mohamed Kudus, que na minha visão foi o único jogador que tentou de fato alguma coisa diferente, né? E aí tem que destacar, Mohamed Kudus, para mim, uma das melhores e maiores revelações dessa Copa do Mundo, mesmo tendo caído na fase de grupos. Foi o jogador que carregou essa seleção de Gana nos 3 jogos, foi o jogador que mais tentou e é o jogador com mais qualidade técnica e potencial, pelo menos até esse momento, nessa seleção de Gana. Então, Mohamed Kudus, ele sai com um ponto positivo nessa campanha, sua primeira Copa do Mundo, né? É um jogador que tem apenas 22 anos, um jogador que não deve ficar no Ajax por muito tempo, Ajax da Holanda, e fez uma boa partida hoje. Gana que não jogou bem o primeiro tempo todo foi o primeiro tempo do Uruguai, Gana muito contraída, não conseguindo atacar, e aí, óbvio que antes dos gols do Arrascaeta, a gente teve um pênalti perdido por André Ayew. André Ayew, que é o único, entre aspas, sobrevivente da Copa do Mundo de 2010, né? O único que ainda está nessa seleção de 2022 e que estava em 2010, né? O único remanescente. E logo ele errou o pênalti, um pênalti quando o jogo estava 0-0, cara, entre Uruguai e Gana, um pênalti que foi perdido 12 anos depois daquele outro pênalti perdido por Asamoah Gyan em 2010. Então veja as cenas traumáticas desse jogo entre Gana e Camarões e como isso foi revivido novamente nesse jogo, tá? Então esse pênalti do André Ayew, quando estava 0-0 o jogo ainda no começo da partida, cara, esse pênalti foi decisivo para a mentalidade, tá? E para a força mental que Gana
deveria ter contra esse Uruguai, de acordo com todos os fatores que teve no pré-jogo, né? Um fator que muito de revanche, com muitos sentimentos mistos ali entre torcedores ganeses, entre os próprios jogadores que queriam essa revanche, mas aquele pênalti, cara, destruiu a mentalidade, a força mental de Gana, e aí veio o Uruguai e fez os 2 gols, totalmente merecido, jogou melhor, foi mais organizada, não deixou Gana jogar como jogou nos 2 primeiros jogos, mas aquele pênalti de fato realmente foi decisivo para a Gana conseguir jogar um pouco mais à frente, conseguir ter um pouco mais de autoestima para ganhar do Uruguai. E aí, cara, após 12 anos, Gana eliminada da Copa do Mundo e com um fator surpresa, né? Com a vitória da Coreia do Sul, no outro jogo, o Uruguai também foi eliminado. Então, na verdade, o Suárez, que era o grande protagonista desse jogo, digamos assim, por causa daquele pênalti que ele colocou a mão em 2010, acabou chorando também. Então ficou um sentimento meio estranho, assim. Foi uma nova derrota para o Uruguai, mas ao mesmo tempo para muitos ganeses ver o Suárez ali chorando no banco pela eliminação do Uruguai, foi um sentimento meio agridoce, assim, meio amargo, meio doce. Foi um sentimento estranho, mas a gente tem também uma notícia de última hora aqui, que é importante a gente falar. Otoado, técnico de Gana, renunciou ao cargo. Ele, que treinou a seleção por 8 meses, não vai mais defender a seleção de Gana após a Copa do Mundo. Algo muito previsível, né, de acordo com o fato de que o Otoado tem ligação empregatícia com o Borussia Dortmund, né? Ele está, de certa forma, emprestado à seleção de Gana, tá? E ele é um cara também que nasceu na Alemanha, ele é um cara que fez toda a vida dele na Alemanha, é um cara que não mora em Gana, e ele falou isso na coletiva da imprensa, né? Que para um técnico treinar a seleção de Gana, ele no mínimo tem que morar em Gana no atual momento, e ele se vê muito ainda ligado ao Borussia Dortmund, onde ele é uma espécie de treinador adjunto ali das categorias de base, trabalha muito com jovens e foi muito importante nessa captação de jovens ganeses na diáspora, né? O Iñaki Williams não é tão jovem mais, mas outros como Tariq Lamptey e outros jogadores que ele tentou aí, como Hudson Odoi, também como Nketiah do Arsenal, tá? Tudo isso teve o processo e o nome do Otoado, porque ele sabe e conhece muito bem como trabalhar com jovens, tá bom? Então, Gana eliminada, tá? Eu vou fazer um vídeo, é importante, tá? Depois que acabar a Copa do Mundo, depois da final, antes do Natal, eu devo fazer um vídeo falando sobre como deve ser o pós-Copa do Mundo das seleções africanas que estão nessa edição do torneio, tá? Então não vou falar muito de Gana agora, vou falar muito depois que acabar a Copa do Mundo de todas as seleções. Eu vou fazer um vídeo só com isso, pra gente ter uma perspectiva melhor do que serão os futuros técnicos de algumas seleções africanas, quem pode ser o futuro técnico de Gana para 2023, mas Gana novamente sofrendo esse trauma de não vencer o Uruguai, sendo eliminada, e o Uruguai posteriormente também sendo eliminado. Já Camarões, cara, que jogo de Camarões, tá? O Rigobert Song foi com a sua dupla reserva, tá? O Rigobert Song, que desde o primeiro jogo colocou o Castelletto de um lado e o N'Koulou na direita, tá? O N'Koulou muito criticado pela torcida camaronesa, muito criticado por não jogar muito bem, mesmo na seleção e muito menos fora da seleção. Muita gente chamando de o Daniel Alves camaronês. E ele se lesionou, tanto ele e o Castelletto se lesionaram nos treinos antes do jogo contra o Brasil, e hoje o Camarões foi com a sua defesa reserva, foi com o Ebocê, tá? E foi com o Christopher Uwu. Christopher Uwu, eu falei muito sobre ele no guia das seleções africanas aqui com vocês. Falei como ele é um jogador que foi convocado agora nesse último momento do ciclo ali para os jogos de setembro, e como é um jogador que o Samuel Eto'o inclusive foi assim grande responsável por convencê-lo a jogar para o Camarões. Christopher Uwu é um jogador com um potencial gigantesco, na minha visão, tecnicamente ele é sem dúvida o melhor zagueiro de Camarões, mas como chegou na última fase ali de convocações de Camarões, ele acabou assim não tendo muito espaço para mostrar o seu futebol como titular, não teve muitos jogos assim. Então hoje ele jogou contra o Brasil, começou contra o Brasil e foi muito bem no jogo em que o Brasil dominou a partida, no jogo que o Brasil jogou mais com a bola, atacou muito, e Gana precisou se defender muito bem, tá? Então eu que critico tanto o sistema defensivo da Rigobert Song, hoje eu tenho que elogiar como Camarões conseguiu resistir a nível do seu sistema defensivo a essa seleção brasileira, que mesmo com suas reservas realmente tem uma seleção
de jovens atacantes muito bons, principalmente com o Martinelli ali, tá bom? Que teve um embate pessoal com o Epassi, ou Epassi, esse cara que vocês estão vendo aí, o Epassi, que é um jogador que até os 24 anos de idade, cara, ele estava jogando na terceira divisão francesa, sendo reserva de uma equipe da terceira divisão francesa, e aí foi convocado para essa Copa do Mundo, não era titular, o Onana deveria estar jogando, né? Saiu por causa da indisciplina, já não está mais em Doha, o Epassi, ele joga o segundo jogo contra a Sérvia, faz uma partidaça, tá bom? E hoje contra o Brasil, pra mim, o grande cara do jogo é Epassi, o goleiro menos hypado dessa seleção camaronesa, que fez assim uma partidaça, parou os atacantes do Brasil e hoje demonstrou que, cara, se o Onana quiser voltar, ele vai ter que pedir no mínimo desculpas aí pro Eto'o, pro Rigobert Song, se ele permanecer no cargo de Camarões, tá bom? Então assim, que partidaça do Epassi, que partidaça desse goleiro que vai demonstrando aí que pode concorrer com o André Onana aí nesse Camarões pós-Copa do Mundo, tá? Outro, além do Christopher Uwu, que eu muito elogio aqui, o zagueiro, tá? O Ebossi também, que foi o zagueiro do lado dele, e do goleiro também, tem que elogiar o Anguissa, tá? Partidaça do Anguissa hoje, carregando o piano pesado de Camarões, tá? Ele que ficou muito sobrecarregado nos jogos de Camarões, tendo que criar, tendo que voltar para marcar. O Camarões que durante boa parte dessa campanha não teve aquele camisa 10 como o Nchan entrou no segundo tempo, né? Teve lesionado até o jogo de hoje, jogou no segundo tempo, deu 1 ou 2 chutes a gol também, deu uma outra cara para esse Camarões, tá bom? Mas o Anguissa hoje fez uma partidaça assim, cara, de masterclass, um jogador que a gente já conhece, joga no Napoli, fez bons jogos na Champions League e hoje fez uma partidaça. Mas aí, meus amigos e amigas, o cara é marrento, tá? O cara é marrento, mas esse maluco aí é fueda, Vicente Aboubakar, ele simplesmente calou a torcida brasileira em todo o território nacional, no Catar, o próprio Neymar, Vicente Aboubakar, que disse bem antes da Copa do Mundo, que não tinha medo do Brasil. E ele, cara, realmente não teve medo do Brasil, tá? Vicente Aboubakar fez o gol já nos acréscimos e decretou a vitória da Camarões. Uma vitória que é histórica, tá? Além dessa foto que vocês estão vendo dele com a camiseta, essa foto aí dá pra estampar, cara, aí na casa de vocês. Não sei se vocês vão querer também, né? Porque, enfim. Mas pra quem gosta das seleções africanas, dá pra estampar em casa, tá? Mas essa vitória foi muito simbólica pra Camarões, cara. A Camarões já era a última seleção a ter vencido o Brasil em jogos oficiais, lá em 2003, na Copa das Confederações, com o golaço do Eto'o sobre o Dida, tá? E quase 20 anos depois, 19 anos depois, Vicente Aboubakar quebra esse jejum e não só volta a vencer a seleção brasileira, como Camarões acaba de se tornar a primeira seleção africana a vencer o Brasil numa Copa do Mundo. E isso é muito importante para a escola camaronesa, cara. A escola camaronesa, os jogadores, os torcedores camaroneses e o continente africano como um todo, assim, sempre foram muito fãs do futebol brasileiro, da escola brasileira de futebol, da seleção brasileira. Então, cara, Camarões vencer uma grande referência sua como o Brasil numa Copa do Mundo, cara, é algo que não tem precedentes, literalmente, e que assim, não tem nem como a gente dimensionar essa vitória de Camarões, mas eu tenho certeza que hoje, mesmo com a classificação não vindo de Camarões, teve o outro resultado lá no jogo entre Sérvia e Suíça, Douala e os arredores e todos os interiores possíveis de Camarões hoje estão comemorando, porque essa vitória é simbólica, porque dá uma autoestima ainda maior a uma seleção que chegou sem autoestima, muito criticada nessa Copa do Mundo, e vai lá, vence a melhor seleção do mundo, vence com Aboubakar, que disse que não tinha medo do Brasil. E Rigobert Song também, cara, vai ter que admitir, tá? Colocou o Aboubakar muito tarde, né, cara? O Aboubakar devia ser titular desde o primeiro jogo dessa Copa do Mundo, cara, por Camarões. Mas isso não aconteceu, colocou muito tarde já no segundo tempo do último jogo. Hoje começou a titular, mas já não era mais possível se classificar, já estava tarde demais para acreditar em Aboubakar como titular, o cara que foi artilheiro da Copa Africana de Nações também por Camarões, mas hoje Camarões entra para a história
como a primeira seleção africana a vencer o Brasil em Copa do Mundo. Cara, é isso que eu tô falando. Fizemos história novamente. Eu aqui que tô fazendo esse vídeo, você que tá assistindo aqui no África Mamba, eu peço a curtida para vocês, cara. É muito importante essa curtida para que o canal chegue a mais pessoas. Você sabe, eu sei que é chato, eu sei, mas dá 5 segundinhos aí, ó, coloca a curtida e me ajuda muito. Inscreva-se no canal, porque, cara, agora vai assim, ó, agora é jogo pra gente grande, agora é oitavas de final, tá bom? Com Espanha e Marrocos, Marrocos e Espanha, Senegal, Inglaterra e Senegal. Vamos para as oitavas de final e ainda tem história para ser feita, tá? No continente africano e no futebol africano. Eu espero vocês no próximo vídeo. Bom final de semana para todo mundo. Volto depois do jogo de Senegal aqui com vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e não esquece que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. É sempre uma honra ter vocês aqui comigo, cara. Muito obrigado pelo apoio de vocês e pelos comentários. Tamo junto e fé!